Mesmo tendo um clima tenso, parece só uma exploração, né? Vamos olhar de novo com mais calma. Meu amigo, se ajeita aí na cadeira e seja bem-vindo ao enigmático Found Footage Bristol Park. Tudo já começa estranhamente estranho, pois somos jogados direto na fita 4 e não temos acesso ao vídeo 1, 2 ou 3. Talvez esteja escondido em algum lugar e precisamos encontrar através de um RG ou enfim. Bora pular nesse rabbit hole e ver aonde a gente vai parar. A fita 4 nos introduz a esse mundo. Ao que tudo indica, você está meio que investigando algo e reportando para alguma organização ou alguém. A caminho da casa, a primeira coisa que a gente nota é a lua, ela tá vermelha. Você chega então na casa e dá uma observada por fora, entra pelo porão e tem alguns animais lá dentro como pombas e ratos. Mas num cantinho ali tá um barril. Quando você chega perto dele, nada acontece. Mas nos próximos segundos, você ouve som de passo e mete o pé dali. Parece que é só isso, né? Então, vamos ver de novo. Quando o barril aparece, por um frame, a gente consegue ver o seguinte texto. Que dando uma rápida googlada, a gente descobre que é um documento da CIA. E adivinha o que ele fala? É um documento sobre o projeto Stargate, que investiga poderes de telecinese, visão remota, poderes psíquicos e coisas desse tipo. Relatório de envio. O barril estava em sua maioria contido. Perturbações menores detectadas. Acompanhamento não necessário. Eu já mostrei um pouco da fita 5 no começo, mas aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais nela. Iniciamos tudo numa estrada de terra, em silêncio. Você caminha por um campo aberto até chegar numa espécie de igreja, mas passa por ela e se dirige a uma outra casa ali perto. Aqui é quando as coisas estranhas acontecem. De primeiro momento a gente realmente não repara em nada, mas quando a gente para observar, conseguimos descobrir o porquê no relatório você colocou o seguinte: relatório de envio. Após uma análise mais detalhada, eu estava sendo observado. Acompanhamento não necessário. Esse é o primeiro vídeo que a gente consegue realmente ver a criatura. Você chega em mais uma casa abandonada e sobe no segundo andar. Dá uma olhada por lá, mas é no primeiro piso que a coisa fica feia. Você já vai olhando alguns quadros estranhos e do nada sente algo que te faz correr. Novamente, precisamos prestar atenção nos detalhes. Vê se você consegue encontrar algo aqui nessas cenas. Um está bem claro, a gente consegue olhar aqui nesse canto aqui. Mas o segundo a gente precisa passar frame a frame. E é aqui que a gente consegue ver o bicho sentadinho naquele canto. E é por causa dele que você mete o pé lá de dentro. Por fim, para finalizar o fita 6, você encontra essa cruz. Relatório de envio, perturbações visuais e auditivas pequenas. Acompanhamento pode ser necessário. Você explora mais uma casa no campo, com janelas quebradas e sinais visíveis de abandono. À primeira vista nada acontece, mas como aprendemos, precisamos prestar atenção nos detalhes. Numa janela podemos ver algo de longe estar te observando, assim como na fita 5. Contudo, agora parece estar mais distante. Fora isso, há uma corda pendurada de maneira bem sugestiva no meio de um dos cômodos. Isso está ficando cada vez pior. Relatório de envio, nenhuma perturbação detectada além da última distância documentada. Acompanhamento não necessário.
começa com a lua vermelha, e o que conseguimos ver ao redor é só um milharal, por todos os lados. Mas o que é estranho é que tem uma cadeira aqui. No começo do vídeo a gente consegue ver ela. Agora, por que tem uma cadeira aí, quem estava sentado nela, e que sentido tem uma cadeira no meio do milharal, isso é uma coisa que eu não sei te dizer. Você começa a andar pelo meio dos milhos até que se depara com algo que te faz correr. Mas novamente, do que você está correndo? Então o vídeo corta e você aparece em outra casa em ruínas. Você explora o local, mas não encontra nada demais e parte para outro lugar. Chegando nesse outro lugar, parece uma catedral. O portão, pelo que você passa, faz alguns barulhos estranhos, mas nada fora do normal. Você entra na catedral e explora ela, e é um ambiente totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver. O que, querendo ou não, aumenta a sensação de desconforto e... Por fim, como se não bastasse, a gente vê um cemitério. Você achou que seria só isso, né? Agora dá uma olhadinha aí. Relatório de envio, perturbação visual detectada, milharal. Acompanhamento não necessário. O vídeo começa com você chegando numa espécie de lago, e não demora muito até a gente ver, e dessa vez claramente, que tem algo te observando do outro lado. Vemos então uma movimentação na água, como se algo estivesse se aproximando de você. A gente não consegue ver exatamente o que é, mas sabemos que chegou mais perto. Depois, novamente, a gente consegue observar grandes olhos te olhando novamente. Você continua explorando os arredores e a tensão é cada vez maior. Eu posso estar ficando maluco, mas isso aqui são olhos? Talvez, considerando o que você ouve quando termina de atravessar essa ponte. Então você corre dali até chegar numa casa e começa a explorar ela. Diferente das outras, essa casa não parece estar tão abandonada assim. As luzes estão acesas, tem fogo na lareira e esses animais na parede ajudam muito na tensão do clima. Alguém passou por aqui ou ainda está aqui? Mas vou te dizer que a parte assustadora nem chegou ainda. Se liga aqui. Você vai pro segundo andar da casa e dá uma explorada. Mas quando a câmera vira nesse corredorzinho, ok, talvez estou ficando maluco, mas eu me borrei legal quando eu vi isso. E para finalizar, quando você desce essa escada novamente, você se depara com isso aqui. Relatório de envio. Perturbação visual detectada. Tentativa de contato realizada. Acompanhamento não necessário. A fita 10 nos joga numa floresta escura e chuvosa, com ventos fortes. O clima já é perturbador por si só, e rapidinho a gente começa a ver olhos te observando de longe. Mas rapidamente eles somem e parece que estão se aproximando cada vez mais. E nesse espaço, qualquer coisa parece ser feita para te assustar. O vento está tão forte que os pingos de chuva caem na horizontal. Você se aproxima então a uma espécie de torre e quando vira, você se depara não com um, mas com vários pares de olhos te observando. Você definitivamente está sendo seguido. E antes de conseguir entrar na torre, a imagem corta para ovelhas? Eram ovelhas te observando? Tem algum significado oculto nisso? Você continua explorando aquele local até achar um monumento estranho e abruptamente corta a transmissão e acaba a fita 10. Muito estranho. Relatório de envio seguido e observado. Tentativa de contato realizada, mas o sujeito se afastou. Acompanhamento não necessário. É
essa fita começa quebrando o padrão das anteriores. Parece começar de onde a fita 10 parou, mas tem uma música alta de fundo e cortes rápidos mostrando apenas takes da região em que ele está. E novamente ovelhas com filhotes, afinal de contas o que elas representam? Você vê pedras que depois na descrição você vai ver que ela fala que parecem estar em elemento perfeito. Você continua sendo observado enquanto você explora um monumento gigante. A câmera corta para essa figura. Relatório de envio, pedras em alinhamento perfeito, audição limitada na floresta, o acompanhamento pode ser necessário. Você agora está em um campo de flores e ele é tão vasto que é de perder a noção da grandeza. Você vai caminhando entre as flores e até que se depara com isso aqui. Ovelhas e mais ovelhas. Mas parece que tem algo estranho entre elas que não parece ser apenas uma ovelha. Afinal, os sons desse lugar não parecem sons comuns. Você então chega em uma torre, ela é escura e muito alta. Mal consegue ver o topo. Ao chegar dentro dela, você começa a ouvir um zumbido diferente e ao olhar para cima, o topo dela está totalmente preto. Parece muito como se fosse um portal ou algo que está prestes a te consumir. Contudo, quando você sai da parte de baixo, o zumbido para imediatamente. A cena então corta para uma casa aparentemente comum. É um espaço até acolhedor e envolto de natureza e até vida, ouso dizer. É um clima estranhamente urbano e com um corte de câmera conseguimos ver até o nome da rua, Huntington Road. É um lugar existente ou é um clone da realidade? Um corte acontece novamente para uma torre em algum lugar afastado da urbanização. E aqui conseguimos ver a lua e dessa vez ela não está vermelha. Relatório de envio, nenhuma perturbação, nada seguindo. Acompanhamento não necessário. Sim, essa é a fita 14, nós não temos informações sobre a fita 13 até agora. A fita 14 com certeza é uma das fitas que mais revelam coisas até agora. Temos nomes, localizações e quem sabe mais o que vem por aí. Você entra numa mansão que claramente era habitada até pouco tempo atrás. Observamos que quem viveu ali viveu até a sua velhice, pois logo na entrada tem uma cadeira daquelas de acessibilidade para subir e descer escadas. Entrando na casa, vemos tudo velho. Móveis, jornais, louças, tudo abandonado e jogado. Você avança explorando até chegar num quarto onde tem diversas fotos na cama. Talvez essas eram as fotos do relatório, que nenhuma delas era a filha de Elizabeth, ou então ela deveria estar aqui nesse quadro em branco que alguém pegou e tirou essa foto. Ou então seria nesse take que aparece rapidamente. Eu não sei, tudo é tão confuso. Algo acontece quando você sobe as escadas e entra em um quarto específico. Você começa a ouvir um zumbido ou algo do tipo interferência enquanto está nele. Além disso, você começa a ouvir estalos e barulhos estranhos que parece que não são você que está fazendo. Fora isso, o ambiente é estranhamente hostil e nada convidativo. Só o fato de pensar em passar tempo em um lugar nesse já me causa arrepios e você continua lá explorando cada cômodo, cada canto daquele lugar. O pior de tudo é nessa cena aqui. Algo estava claramente atrás de você. Depois você vê que era apenas um pássaro, mas um pássaro que não faz barulho nenhum. É estranho demais. Então a câmera corta e você tá na floresta novamente. E novamente sendo observado. E agora você teme. Teme e corre do barulho que você ouviu. Você tá ofegante e sabe que algo tá errado. Você olha para trás o tempo todo, você olha para a lua e podemos ver que ela tá vermelha. Mas quando filma novamente em outro lugar, ela tá normal, com a cor normal. A realidade, elas estão se convergindo. O tempo todo você vê luzes como se fossem olhos de fundo e eles parecem te observar mais e mais e mais. Para finalizar, você vai até outra estrutura que parece com um obelisco e subindo nessa torre a cena corta e agora está no meio de duas torres. Um
ponto importante é que a fita 14 tem 14 minutos e 14 segundos de duração. Coincidência? Eu acho que não. Relatório de envio. Nenhuma foto da filha de Elizabeth foi encontrada. Leviathan disse que estaria aqui, segundo as anotações. Acompanhamento necessário. O vídeo 15 começa apresentando uma máquina simplesmente enorme. Não dá para escutar praticamente nada a não ser um chiado. Você vai se aproximando dessa máquina aos poucos. Você começa a explorar ela e até sobe nela. Um detalhe importante que preciso mencionar é, em alguns frames conseguimos ver uma luz vermelha de fundo. E nesse ponto eu já não sei mais se é outro bicho te observando ou apenas algum tipo de luz. Mas é estranho. Você continua explorando novamente, luzes que parecem olhos te observam de longe. O que me deixa encucado com essa fita é a descrição. Que tipo de envelope está procurando? Nem sequer dá para ver um cofre. Relatório de envio, nenhum envelope encontrado no cofre. Acompanhamento não necessário. Começamos vendo uma grande casa e a lua enquadrada aqui não está vermelha. Isso é um bom sinal? Você segue caminhando em direção à mansão e conseguimos claramente ouvir a natureza e mistura com seus passos. Até que a gente ouve isso aqui. Isso se repete mais algumas vezes e, cara, se fosse eu aí já estaria correndo há muito tempo. Você explora o local pela parte de fora até encontrar uma porta de madeira que dá numa espécie de túnel e decide entrar nele. Mas por incrível que pareça, não tem nada lá. O vídeo termina com outro take da lua e parece que ela tá numa cor diferente do começo do vídeo. Será a transição para a lua vermelha? Relatório de envio. Pequenos distúrbios auditivos. Acompanhamento não necessário. Com certeza a fita 17 é uma das mais assustadoras da série. Ela já começa assim, com várias bonecas espalhadas e amarradas pelas árvores. Não são uma nem duas, são várias e várias. Inclusive algumas estão de cabeça para baixo. Pela primeira vez somos apresentados a uma espécie de introdução. No fim dessa intro, tem um ser no meio do gramado, ou seria outra boneca. Não sei dizer, mas com certeza me deu arrepios. Então a cena corta para a exploração padrão, como conhecemos, e dessa vez está numa espécie de hospital ou sanatório abandonado. Tem várias e várias salas vazias, ou seriam quartos, isso, enfim. O clima é especialmente tenso e cada virada de câmera é um momento apreensivo. Novamente, os olhos brilhantes estão te acompanhando enquanto você explora. Além de, claro, sons assustadores que não passam despercebidos por ouvidos atentos. Alguns quartos chamam a atenção, talvez seja disso que você fala depois no relatório. Além disso, podemos ver as setas que você disse também. Perceba o quão sutil são as coisas em Briscoe Park. Em um momento específico, ao mirar a câmera no lugar com escadas, ela dá uma leve desincada, algo do tipo. E claro que isso não é por acaso, nós só temos que tentar fechar o quebra-cabeça. Você anda de um lado para o outro explorando o lugar e realmente parece infinito. Por mais que você suba e desça, entre em outra sala, parece que nunca acaba. Até que de alguma forma, talvez seguindo as setas, você consegue sair e vai para um campo muito grande onde começa a andar por ele normalmente. Até que, claro, no meio daquele campo consumido pela vegetação, você encontra o que provavelmente seria uma igreja ou uma capela e ela tá em pedaços. Olhos te observam no horizonte e a lua tá vermelha. Relatório de envio, perturbação visual detectada. Ela queria que eu visse seu antigo quarto no centro de testes. Sem as setas não haveria chance de retorno. O quarto sem fim. Acompanhamento pode não ser possível. Na fita 18, você está no meio de uma vegetação, explorando um outro local abandonado.
Novamente o pombo nos assusta e esse... Então passa um take de uma mosca caindo numa teia de aranha. Isso é, você caiu numa armadilha. Novamente a câmera corta para um local escuro que ao fundo podemos ver uma estrutura com uma luz ligada. Contudo, só a vemos por completa quando o céu se clareia com trovões. E amigo, a esse ponto é inevitável seus olhos ficarem procurando coisas escondidas o tempo todo. E por mais que não tenha nada, é simplesmente assustador o fato de que algo pode aparecer a qualquer momento. Relatório de envio foi seguido. Acompanhamento não necessário. Começamos a fita 19 com um lugar que não parece comum. Não segue o mesmo padrão dos outros vídeos. Uma floresta totalmente escura, iluminada apenas por uma espécie de luz que fica indo de um lado para o outro. Não tem som ambiente, apenas uma espécie de ruído de fundo. Logo você chega em uma nova estrutura que parece uma capela ou uma pirâmide. O local está totalmente coberto por uma neblina densa. Você explora os arredores daquela estrutura que não parece tão abandonada assim, até a câmera subitamente cortar para um outro monumento. Esse também está tomado pela vegetação. Chegando na última estrutura, temos este frame em que algo brilha no fundo. São novamente olhos, estamos novamente sendo observados ou apenas ficando paranoicos. Relatório de envio, sem perturbações. A localização não foi documentada nas notas. Acompanhamento não necessário. Novamente você começa a se aproximar das estruturas que parecem abandonadas, esquecidas pelo tempo e sem sinal de urbanização, sendo consumidas pela vegetação. Você avança até a mansão e começa a explorar o local como de costume. Em certo momento, novamente uma sombra se move no canto da tela, e ao que tudo indica é apenas um pássaro, mas outro daqueles que não fazem nenhum barulho. O mesmo acontece ao subir as escadas. Bizarro. Vemos que sua respiração se torna pesada depois disso. Algo está acontecendo, ainda mais com esses glitches na câmera que a gente sabe que não é normal e já vimos outras vezes. Quando você chega numa sala completamente destruída e vira a câmera para o lado, você pode ver isso aqui. Novamente, são olhos te observando ou é seu cérebro te enganando? Ao subir mais um lance de escadas, você filma o lado de fora da janela e é algo aterrorizante, porque ao filmar não conseguimos ver absolutamente nada pro lado de fora. E isso só reforça a ideia da dimensão paralela. Você continua explorando a casa, que não parece ter fim. O lugar é gigante, o abandono é visível. Tudo isso cria um clima ainda mais tenso e a cada virada de câmera é um novo teste pro coração. Você então parte para outra estrutura, essa está visivelmente mais deteriorada. E ao dar uma espiada por dentro dela, vemos isso aqui. Normal? Acho que não. Relatório de envio, o gabinete já foi examinado e nenhum envelope foi encontrado. Acompanhamento não necessário. Lembra da fita 17? Aquela que tinha vários quartos e várias pinturas na parede, setas e tudo mais? Então, aparentemente, a fita 17 tem ligação direta com essa, a fita 21. E o que vemos aqui é, novamente, um lugar totalmente abandonado. Você começa a explorar e quando está subindo as escadas, parece que tem algo te observando nesse pedacinho de janela. Será que você está sempre sendo observado? Estranho. Ao chegar no outro andar, dá de cara com desenhos. Seriam esses os desenhos da filha da Elizabeth? O que me assustou legal nesse aqui foi essa parte, que se você der um up no áudio, você consegue ouvir isso aqui. Seria um grito?
Claro que os desenhos por si só são assustadores. Olha isso, um humanoide com asas, bicho, cabuloso. Declaração de envio. Perturbação visual detectada. Desenhos que deveriam estar nas paredes dos centros de testes estavam aqui. Acompanhamento necessário. Sim, ovelhas novamente, e sim, eu me assustei com ovelhas. Você explora o lugar e, diferente dos outros, aqui eu não consegui perceber nada de específico. Além de, claro, total destruição e abandono da estrutura como um todo. No final dessa fita acontece algo interessante. Novamente aparece o pássaro que não faz barulho, mas diferente das outras vezes, você foca nesse ser e a fita acaba. Relatório de envio. O espaço de transição foi obstruído, selado antes da chegada. Acompanhamento não necessário. Novamente ovelhas e várias delas. O que elas representam, afinal de contas? Você então começa a sua exploração no local remoto, abandonado, coberto de vegetação. Antes de entrar na casa, tem uma espécie de linha que você tem que passar por cima. E quando sobe para explorar o segundo andar, a gente ouve isso aqui. Você não tá sozinho. Subindo para investigar o próximo andar ainda, você encontra... nada. Não tem nada no andar de cima. Cabuloso. Você então aperta o passo para sair de lá, mas antes de sair vê algo estranho. Uma espécie de porão secreto, mas nem você ousa descer lá para explorar. Antes do vídeo encerrar, você parece ainda estar correndo daquele local e se aproxima de uma mansão maior ainda do que vimos em outras fitas. E antes de chegar lá, a cena corta subitamente para isso aqui. Cara, o que foi isso? Declaração de envio, perturbação auditiva, acompanhamento não necessário. Apesar de parecer, não é a mesma mansão do final da fita 23. Contudo, você não entra nela de primeiro momento. Dá a volta e segue pela floresta. E explora mais locais até chegar numa casa onde, quando você entra, os barulhos começam e são assustadores. A mansão tem os móveis de dentro todos revirados, porém a maioria não está quebrado. São realmente marcas de abandono e deterioração pelo tempo. O que é estranho é a cantoria dos passarinhos, que está claramente muito noite. E os pássaros cantam como se fosse o ponto alto do dia. É a primeira vez que eu ouço pássaros cantando tão claramente nas fitas. E agora repara nisso aqui. Ao dar close nessa porta, a câmera dá um glitch e a cena corta. Eu fico me perguntando o que diabos tinha dentro dessa sala. Após explorar mais um pouco, a fita termina com você saindo da casa. E tudo normal, a não ser por isso aqui. Relatório de envio sem perturbações. Acompanhamento não necessário. Por enquanto é tudo que temos. 24 fitas. Uma sequência de registros sem contexto, sem voz, sem rosto.
Só imagens, locais abandonados, estruturas esquecidos. E uma presença constante, sempre te observando. Mas mesmo depois de tudo isso, nada foi explicado. Quem tá gravando tudo isso? Quem recebe os relatórios? Por que tantas tentativas de contato foram ignoradas? O que exatamente você tá procurando? E por que tantas fitas foram omitidas ou perdidas? A 1, a 2, a 3, a 13? Será que estão escondendo alguma coisa da gente? Ou será que a gente não conseguiu enviar elas no relatório? A única coisa certa é que tem algo errado em Briscoe Park. E a gente ainda não viu o pior. Se você viu algo que eu não vi, deixa aqui nos comentários, tá? Aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro dos próximos vídeos. Mas fica de olho, porque a próxima fita pode aparecer a qualquer momento.